Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Benjamin Franklin, que deu tantas contribuições inestimáveis para a humanidade. Você sabia que ele teve uma experiência com o vegetarianismo e também com o próprio veganismo? É isso mesmo. Apesar de não haver ainda a palavra veganismo na época dele, né? Nós não tínhamos um movimento organizado nesse sentido, mas havia pessoas que já defendiam as ideias veganas e havia pessoas que inclusive escreviam obras sobre esse assunto, né? E o Franklin, na sua adolescência, teve acesso a um livro que falava sobre isso, sobre você boicotar a crueldade contra os animais e você não precisar de derivados animais para viver forte e saudável, né? Certamente na época dele não havia tantas opções que imitassem o gosto das carnes, né, e dos lácteos, de modo a agradar as pessoas que de certa forma estavam viciadas naqueles sabores. Mas o Franklin ficou fortemente impactado com aquela leitura e resolveu aderir a um estilo de vida vegetariano estrito, ou seja, sem consumir nada de origem animal, né? E eu estou aqui com um texto, pessoal, escrito por ele mesmo, onde ele relata o que aconteceu depois disso, né? Depois que ele se tornou um vegetariano estrito. Olha só que interessante. Creio não ter mencionado que na minha primeira viagem para além de Boston, eu esqueci de dizer que ele viveu em Boston, né? Ele nasceu lá na verdade. Então ele escreveu assim, ó. Na minha primeira viagem para além de Boston, estando atracados em Block Island, nosso pessoal começou a pescar bacalhau e apanhou um grande número. Até então, eu tinha me aferrado à minha resolução de não comer alimentos de origem animal e, nessa ocasião, considerei, em acordo com o meu mestre Trion, a tomada de todos os peixes como uma espécie de assassinato sem provocação, uma vez que nenhum deles tinha nos feito qualquer mal que pudesse justificar a matança, e nem poderia fazê-lo. Ou seja, você via aqui que ele tinha uma mentalidade vegana mesmo, né? Não se diferenciava em nada do que os veganos modernos pregam. Aí ele colocou assim, tudo isso me parecia muito razoável, mas eu tinha sido anteriormente um grande apreciador de peixe, e quando este saiu quente da frigideira, cheirava admiravelmente bem. Eu oscilei algum tempo entre princípio e inclinação, até que me lembrei de que, quando os peixes foram abertos, vi peixes menores sendo retirados de seus estômagos. Então pensei, se vocês comem uns aos outros, não vejo por que nós não poderíamos comer vocês. Então eu jantei o bacalhau com gosto e continuei a comer com as outras pessoas, retornando somente aqui e ali, ocasionalmente, para uma dieta vegetal. Como é conveniente ser uma criatura racional, uma vez que isso nos permite encontrar ou inventar uma razão para tudo que se deseja fazer. Isso aqui está no capítulo 4 da autobiografia de Benjamin Franklin. Pessoal, esse texto é tão rico, sabe? Ele é tão valioso e ao mesmo tempo é tão deplorável, ele é tão lastimável, né? Quando a gente olha certos homens magníficos, né? Homens e mulheres que deixaram assim grandes obras, né? Tanto do campo da inventividade mecânica quanto do campo de descobertas científicas, né? De forma mais geral, ou ainda que deixaram monumentos filosóficos, né? Do plano do pensamento mesmo. A gente começa a investigar como essas pessoas viviam, as coisas que elas faziam, as coisas que elas ensinavam além dessas áreas nas quais elas se notabilizaram, e nós percebemos falhas gravíssimas, vamos dizer assim, no caráter mesmo dessas pessoas, sabe? A gente percebe até raciocínios totalmente viciosos, raciocínios tortos ao extremo, né? E esse texto do Benjamin Franklin ilustra isso melhor do que qualquer outra coisa, né? Talvez esse texto até dispensaria comentários se eu não estivesse falando com pessoas que não são veganas. Eu tenho certeza que vocês aí, né, pelo menos alguns praticam ainda a crueldade contra animais ou patrocinam a crueldade contra animais no momento em que
compram produtos que vieram da exploração de seres que possuem consciência, né? Seres que foram tratados como objetos somente para servir o paladar de um humano que não precisava disso, né? Ele poderia usar cogumelos ou vegetais, né, para ter os seus alimentos. Ele não precisaria comprar uma roupa de couro animal, né? Ele não precisaria ir, no caso, pagar para entrar em um zoológico ou em um rodeio ou em uma vaquejada. Mas ele simplesmente abafa o senso ético que ele tem dentro de si, né? Que mostra e diz que aquele ser que foi usado como um instrumento da sua vontade tinha interesse em ser bem tratado e em continuar vivendo, né? Pelo tempo que a biologia permitisse. E esse texto, pessoal, nos mostra que o Franklin abandonou o veganismo pela mesma razão que nós vemos os veganos hoje fazendo isso. Quando a gente percebe, né, a gente encontra uma pessoa que se diz ex-vegana e a gente vai conversar com ela, é muito nítido esse fator, sabe, do vício, né? O vício na carne, o vício em determinados alimentos de origem animal, ou mesmo a pressão social. O Franklin, ele ficou apenas 1 ano como vegano, né? Ele se veganizou ali por volta de 15, 16 anos. E 1 ano depois aconteceu esse episódio, né? Quando ele viu ali o cheiro do peixe, né? Eu também gostava muito de peixe, tá? Eu gostava de todos os tipos de carne, na verdade, né? Quando eu não era vegano. E quando ele viu aquela cena, né? Os peixes maiores sendo cortados e dentro deles sendo encontrados os peixinhos menores, ele fez uma conexão. Pera lá. Esses animais estão em uma relação de predação. Um devora o outro, né? Por que eu também não posso fazer isso? Se eu tenho esse poder e eu tenho essa vontade, né? Esse argumento é muito usado pelos carnistas atualmente, né? A gente, quando vai falar sobre veganismo, é uma questão assim de tempo, é uma questão de minutos para alguém jogar esse argumento, né? É o argumento da cadeia alimentar, né? É o argumento que cai na falácia naturalista, né? A falácia naturalista consiste em você justificar uma prática com base no fato de que ela faz parte da própria natureza, né? Como se o fato de algo ser, vamos dizer assim, moldado pela realidade empírica, né? Como se o fato de algo ser praticado como algo que é adequado àquele organismo justificasse que aquele ser dotado daquela constituição biológica cumprisse esse desejo, né? Que ele realizasse essa faculdade concedida naturalmente para ele, né? Mas obviamente isso é falso, porque, por exemplo, nós temos desejos muitas vezes de matar outros seres humanos, né? Quando eles falam alguma coisa mal educada para nós, quando eles nos humilham, por exemplo, né? Nós temos vontade de matar essa pessoa. Às vezes alguém furtou alguns reais nossos, por exemplo, né? Furtou ali um dinheirinho. A nossa vontade é esmagar o crânio da pessoa. Nós temos um ímpeto animalesco selvagem. Porém, nós adquirimos um estado de consciência, um estado de evolução social, por que não falar assim, que repugna essas práticas, né? A força bruta ela só pode ser usada em casos extremos, né? Quando for necessário para defender o bem imediatamente, né? Que está em perigo, né? Ou mesmo quando houver uma concordância, né? Da pessoa que vier a ser agredida, que é o que ocorre nos esportes, que usam socos, né? Usam chutes ali, aqueles esportes violentos, né? Nesse caso não existe falta de ética, não existe ali o desrespeito a nenhum interesse, porque há uma combinação, né? O formato do nosso rosto, inclusive, ele é moldado para receber socos, porque foi assim que a humanidade aprendeu a resolver os seus problemas durante a maior parte da sua história, né? Nós, enquanto uma espécie aqui, animal, né, que vivia disputando recursos, vivia disputando fêmeas, né, no caso dos machos, então a gente realmente se acostumou, né, a dar e receber socos. Só que essa não é uma prática recomendável, né? A razão nos mostra que não é bom isso, né? Que a gente tenha uma cultura de violência, de resolver as coisas na porrada, literalmente, né? E do mesmo modo o consumo de derivados animais. A nossa espécie se acostumou sim, por razões de sobrevivência, né? A gente passou ali por períodos de
um bruto resfriamento do nosso planeta, em que a gente precisou de carne, que era a única fonte de gordura, de proteína, de ferro que havia, né? Na falta de vegetais abundantes e variados. Só que o fato de a gente ter um organismo adaptado para digerir a carne não justifica que a gente continue patrocinando o assassinato de animais, ainda mais da forma como é feito hoje, né? Em que eles são mortos aos trilhões anuais. É uma quantidade absurda, pessoal. Se a gente somar todos os animais, inclusive os peixes, a gente chega a essas somas astronômicas. Mas mesmo os animais terrestres são muitos bilhões anualmente, né? É muito mais do que a quantidade de seres humanos que já existiram ao longo de toda a história, né? É uma coisa assim desproporcional. E mesmo que fossem poucos animais, continuaria errado, porque o animal possui um valor individual pelo fato de que ele possui consciência, né? A gente percebe isso tanto pela presença do sistema nervoso central, que é o sinal de que existe uma consciência correspondente a esse conjunto de impressões sensíveis, chamada de corpo, né? O corpo, ele é um conjunto de ideias que estão ali afetando continuamente as mentes, né? As outras mentes. E o sistema nervoso central, ele serve para mostrar que existe um indivíduo que é afetado quando este mesmo organismo é afetado, né? E o próprio modo como os animais agem mostra que eles possuem mente, que eles possuem intencionalidade. Eles fogem de situações desconfortáveis e buscam as situações confortáveis, identicamente aos seres humanos, né? Que se igualam aos demais animais nesse aspecto, ainda que nós sejamos muito diferentes e até superiores em outros quesitos, né? E o Benjamin Franklin tinha ciência, né, em linhas gerais dessas coisas, ainda que, obviamente, a biologia não estivesse tão avançada na época, mas ele já reconhecia que os animais tinham sensibilidade, tinham consciência de alguma forma, ao ponto de ele falar que os seres humanos que pescavam patrocinavam um assassinato em massa, sem provocação, né? Os peixes não haviam feito nada para serem mortos. E ele buscou um pretexto, então, para saciar aquele prazer supérfluo, um prazer gustativo, né? E ele mesmo reconhece que esse argumento não tinha muita consistência, porque lá no fim do texto dele ele fala: nossa, como é vantajoso sermos racionais, né, para encontrarmos ou inventarmos uma razão para tudo o que quisermos fazer, né? Ele mesmo diz ali que a razão era apenas um instrumento para chegar aonde ele queria, né? Ele encontrou um fato e fez uma ligação forçada desse fato com o desejo que ele tinha, né, para tentar encontrar ali alguma base, alguma coisa assim que servisse realmente, vamos dizer assim, a própria palavra é suficiente, né? Pretexto, né? Não é um argumento realmente convincente, né? No sentido estrito da palavra. Era só para fazer de conta que ele tinha uma razão, né? Para ele fazer aquele ato horroroso, né? E desde então você vê que ele abandonou totalmente o vegetarianismo, né? Ele passou a comer realmente com constância as carnes, né? De vez em quando, só que ele fazia um prato 100% vegetal, né? Que ele se contentava em ficar com uma alimentação ética. E eu trouxe esse relato aqui, pessoal, para mostrar que a situação não muda, sabe? Ao longo dos séculos, e nem mesmo entre pessoas de variados níveis culturais, né? O ser humano, ele infelizmente, ele é muito admirável no aspecto de construir edifícios filosóficos e conseguir superar a sua animalidade no sentido mais selvagem, assim, mais primitivo da coisa, né? De não ficar preso apenas no instinto, mas ao mesmo tempo ele também é muito asqueroso quando ele resolve abandonar isso tudo, sabe? E seguir as suas pulsões, né? Contrariando a sua essência mais profunda, que é a racional, né? Essa essência que reflete de forma mais perfeita a própria mente, né, que modela todas as coisas, a mente suprema, né, que ela sim é perfeita, ela não tem incoerência, ela sempre age de acordo consigo, né? E nós, na medida em que buscamos refinar os nossos pensamentos, colocar as nossas ideias à prova e seguir essas ideias
até o fim, nós estamos imitando o próprio molde dessa mente perfeita, absoluta. E assim nós encontramos a verdadeira felicidade, que consiste em agir de forma justificada para todos, para nós e para terceiros. Tá bom? Por hoje era isso, até a próxima.